Vamos então falar sobre a Support Vector Machines, em especial o Support Vector Classifier. Esse algoritmo é muito útil, muito usado, já foi bastante usado para imagens, usado em classificação, regressão. No caso aqui especificamente vamos falar de classificação. Então vamos pegar o caso mais simples que tem para explicar o Support Vector Classifier. Vamos supor que eu tenho um plano. Nesse plano eu tenho pontos dessa cor aqui, laranja, e alguns pontos aqui azul claro. Duas classes, né? Ou seja, é um problema de classificação dicotômica. E nós queremos, bom, se eu tenho duas classes, vou definir uma função aqui, função de classificação. Ou seja, é a função C. Eu vou pegar um ponto qualquer e eu vou colocar ele numa classe dentre duas. Então eu vou chamar uma de mais um e a outra de menos um. Ou seja, se eu pegar um ponto, vamos falar que ele é da classe mais um, esse valor vai ser mais um. Se eu pegar um ponto menos um, vamos dizer que esses daqui são os menos e esses daqui são os mais. Bom, o menos vai ser menos 1, ok. Então todos os pontos azuis aqui são os pontos que pertencem a esse conjunto aqui, é o ponto tal que a classe x menos é menos 1. Posso só colocar x aqui também, né? E os pontos laranja são os pontos tais que a classe dos pontos é mais 1. Ok. Certo. Bom, mas queremos o que aqui? Queremos achar uma linha de decisão que separe esses pontos. Qual seria a melhor? Existem infinitas possibilidades aqui, né? E nesse caso eles estão inclusive bem separáveis, né? Consigo achar diversas retas que separam perfeitamente, ou seja, totalmente eu vou ter todos os pontos laranjas de um lado e todos os pontos azuis de outro lado. Mas dentre essas infinitas possibilidades, qual seria a melhor, né? Vamos supor que eu tenha essa reta aqui. Ela passa por cima dos pontos laranjas, mas ainda não faz eles passarem de classe. Se eu tivesse um novo ponto, vamos dizer aqui, vamos dizer que eu tenho esse mesmo ponto aqui, esse ponto aqui, mas eu introduzo um ruído a ele, de maneira que ele passa a estar aqui agora. Agora ele está desclassificado, né? Misclassified. Ele não está mais separado. A linha de separação não mais separa perfeitamente as duas classes. Ou seja, essa reta vermelha não é robusta a ruídos. E queremos uma reta robusta a ruídos, ou seja, que com pequenas alterações nos pontos continue classificando da melhor maneira possível os pontos. Então não é bom que ela fique próxima aos pontos, né? Então o ideal seria uma reta numa região aqui no meio que está mais separado possível dos pontos, mais distante possível dos pontos. E como eu posso definir isso? Bom, eu pego as retas conectadas aos pontos aqui. E essas retas precisam ser paralelas, né? Vou chamar de L1 e L2 aqui. E seria, no caso aqui, a reta que está equidistante das duas retas, né? Na verdade não é uma reta, é um hiperplano, né? No caso do R2 aqui vai ser uma reta, mas no R3, Rn vai ser um hiperplano. Então seria algo mais ou menos assim, aqui. Ou seja, uma reta, chamar de π aqui, que vai ser um hiperplano, que está equidistante, uma distância epsilon, entre as duas retas de suporte, dos dois vetores de suporte no caso especificamente. Ok. Vamos então
descobrir como é que eu defino esse valor epsilon, a distância do hiperplano ótimo para os pontos, né, para as linhas de suporte, os vetores de suporte. Vamos dizer, por exemplo, que eu tenho dois pontos aqui, x' e x' no hiperplano π, que é o hiperplano de decisão, vermelho ali em cima, né? Se eu tenho que eles estão no hiperplano, bom, qual que é a equação aqui dos planos? A equação do plano mesmo, né? Então, se o ponto x está avaliado aqui nesse plano, então vai dar 0 aqui. Já L1 e L2, eu tenho o seguinte, né? Ponto positivo, a avaliação vai dar mais 1, e o ponto negativo, a avaliação vai dar menos 1. Ok, então vamos voltar para esses dois pontos aqui. Como eles estão no plano, então eu vou ter que x' mais b é 0, como está definido aqui. Mesma coisa para x'. Subtraindo essas duas equações, eu vou ter o seguinte: x' menos x' igual a 0 para dois pontos. Eu poderia fazer, no caso o R3, por exemplo, que eu tenho plano, eu tenho x', aqui o vetor ortogonal seria o vetor W, né? E agora eu quero o seguinte, eu quero um ponto xn. Vou pintar de outra cor aqui, vamos pegar esse azul escuro aqui. Então, nesse caso aqui do R2, ele seria o ponto mais próximo, por exemplo esse aqui, xn. Não, vamos pegá-lo na classe positiva por simplicidade, xn aqui. Aqui pensando no caso com maior dimensionalidade, seria esse aqui, por exemplo, xn. E eu tenho esse ponto aqui, que é o x, ele está no plano. Seria aqui, no caso do R2. Então, x está no plano e xn não está no plano, e eu escolhi especificamente que ele estivesse na classe positiva aqui. Então ele vai pertencer a L1 e, portanto, a classe de xn é mais 1, certo? Ok. E queremos a distância epsilon, então. Então, qual seria a distância epsilon? Bom, aqui temos essa retinha aqui, que na verdade é a subtração do vetor xn menos o x. E na verdade a distância epsilon, que vai ser esse tamanho aqui, e no caso R2 é isso daqui, ela vai ser exatamente o módulo desse valor aqui vezes o vetor unitário W, né? Aqui eu teria o vetor unitário W, por exemplo, vamos colocar com roxo, seria aqui, por exemplo. O W já estava aqui, mas eu escrevi em cima. Então, na verdade, o epsilon é o que? Isso com unitário W, certo? No caso, o R2 é mais simples, né? É justamente essa diferença aqui. E é o módulo disso, certo? É o valor, né? Certo, então vamos voltar aqui para o preto. Então, temos o seguinte. O epsilon, ele é unitário W, xn menos x, certo? Bom, o unitário, ele não é nada mais do que o vetor sobre o seu módulo. É o vetor normalizado, né? E, bom, aqui pode ser transposto para multiplicar esses dois aqui. Posso passar esse W lá para dentro. Eu vou ficar com
o módulo aqui embaixo, wxn menos wx. Ok. E aqui eu vou introduzir um fator b, que é justamente esse valor aqui. Subtrair e somá-lo, ou seja, vou até colocar de outra cor aqui. Vou colocar mais b aqui. Aí menos wtxn menos b. Ou seja, eu não alterei em nada essa expressão aqui. Essa equação. Poderia simplesmente cancelar esses dois. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho wtxn mais b, que é justamente a equação do plano avaliada em xn, que é na reta L1. E como é L1, esse valor é mais 1. E aqui eu tenho menos wtx mais b. Coloquei o menos fatorado para fora. Mas esse ponto x ele está no plano π. Então ele está exatamente avaliando a equação do plano π. E isso dá 0. Então basicamente eu tenho o que? O epsilon é 1 sobre w, 1 menos 0. Né? Ou seja, o epsilon é na verdade um módulo de 1 sobre epsilon, que é 1 sobre epsilon não, 1 sobre w. Esse é o valor aqui dessa distância do plano ao vetor de suporte L1. E é a mesma quantia de distância entre o plano π e o L2, ou seja, na verdade a distância entre L1 e L2 é 2 vezes o epsilon, que é 2 sobre w. Ok. Bom, e já falamos que na verdade o Support Vector Classifier tem qual objetivo aqui? Nós queremos o melhor plano de decisão, ou seja, o que maximiza essa distância. Então, na verdade, temos um problema de otimização, né? Qual que é o problema? Nós queremos maximizar epsilon, que é 1 sobre w, como já vimos. Sujeito ao quê? Bom, sujeito à equação do plano. Aqui o n, colocar natural, de 1 a n. Nós podemos ajustar esse problema de otimização, né? Aqui eu tenho a maximização de 1 sobre epsilon. Poderia inverter. Então poderia minimizar 1 sobre epsilon, 1 sobre w. Poderia minimizar w. Só que é a mesma coisa também de minimizar o quadrado de w. Então eu vou escrever, na verdade, esse problema dessa forma aqui. Problema mais amigável. E fica com uma cara assim. Sujeito ao que? yn wtxn mais b. E agora passa a ser maior ou igual a 1. E na verdade esse yn ele é só a classe do xn. Ou seja, se for mais 1, isso aqui vai ser mais, vai ser positivo, continua maior ou igual a 1. Se for negativo, vai inverter aqui o sinal dessa desigualdade. Só uma maneira, um truque para manter o vale dessa inequação aqui. Mas agora temos um problema de otimização restrita, né? Constrained Optimization Problem. E com isso nós conseguimos aplicar Lagrangiano e as condições KKT, né, de Karush, Kuhn, Tucker. Ok. Que na verdade não tem esse espaço. Ok. Certo?
Bom, e como vamos definir esse lagrangiano? Vamos lá, para o lagrangiano. Bom, temos essa função aqui, que é a nossa função a ser otimizada. O lagrangiano vai ser a respeito de W, B, e os multiplicadores de Lagrange, que eu vou chamar de alfa. Então, vou pegar a minha função e vou subtrair do que? Os multiplicadores de Lagrange vezes a função de restrição. Y, WT, XI, mais B, menos 1. E aqui o I, né? Pode ser igual a 1 até N. E vamos derivar a respeito de W e B, né? Vamos derivar assim. Então, a respeito de W, eu vou ter o seguinte. Bom, isso aqui é como se fosse uma função quadrática, né? Então é como se fosse W ao quadrado, só que vetorial. E aí cairia o 2 e some o meio, né? Então vou colocar W. Menos, aqui eu só tenho W nesse ponto, que é multiplicado por Y e X1. Então eu vou ter o quê? Vai sumir o W, vai ficar só o que está multiplicando, né? Y e XI. Isso igual a 0. Ou seja, W é igual a somatório alfa y e xi. E agora vamos para a derivação com relação ao B. Não tem B nesse início aqui, e tem o B só aqui, multiplicado por alfa i, y, w, não, alfa i, y. Então só fica o alfa i, y igual a 0. Ok. E vamos agora colocar esses valores de volta. Vou chamar de 1 e 2. E aqui a estrela. Vamos colocar 1 e 2 em estrela. Ou seja, o lagrangiano vai ser o quê? Bom, vamos escrever de outra maneira. O alfa y é 0. Então quando eu tiver essa multiplicação vai ser 0. E já vimos aqui uma expressão para o w, né? Então aqui eu tenho dois w's, né? Então vai ser meio do que? E é com índice, né? Então eu preciso do somatório. O primeiro eu vou chamar de i e o segundo de j. Então alfa i, alfa j, y j, xi, xj. Transposto porque é um vetor. Então aqui eu já peguei esse primeiro pedaço. Vamos para o segundo. Menos o quê? Bom, vamos multiplicar aqui dentro. Temos agora dois somatórios também, porque eu tenho w aqui dentro. Então alfa i, y, vezes o w e o x, né? Já vou colocar direto o que é o w. São dois somatórios, um i e o em j. Então alfa i, alfa j, y i, yj, xi, xj, transposto porque é um vetor. Então esse aqui na verdade é o alfa i vezes y vezes w vezes xi. Mas a gente substituiu o que estava aqui do w, somado com o que? Agora multiplico o alfa i, y com o b. Então, e aqui é só com i mesmo, né? Então só um somatório, alfa i, y, b. E no final eu tenho o que? O alfa i vezes menos 1. Então, menos somatório de alfa i. Então eu fico com essa expressão aqui para o lagrangiano do meu problema de otimização. Mas temos a nossa segunda expressão aqui, alfa y, o somatório em i dá 0,
e a gente tem alfa y em alguns lugares aqui. Aqui não é um caso, aqui é um caso. Temos aqui também alfa y, temos aqui também alfa y. Então vamos fazer o que? Como somatório i de alfa y é zero, o somatório i de alfa y b é zero também. Então isso aqui vai ficar zero. E vamos ficar com o seguinte. Bom, esse aqui não é só somatório alfa y, então não necessariamente é zero. E esse aqui também. E note o seguinte. Aqui temos, na verdade, o mesmo fator. Meio, somatório duplo, alfa j, yj, xj, alfa i, alfa j, yj, xj. É a mesma coisa. Meio e menos, né? Então, seria meio menos 1 desse valor aqui. Vamos chamar de, sei lá, xi. De xi. Então, na verdade, é menos meio de xi. Vou apagar aqui. Ou seja, o nosso lagrangiano fica assim. P alfa menos meio daquilo que eu chamei de xi, y e yj, x e xj, e só sobrou o menos alfa i. E esse é o nosso lagrangiano. E uma coisa interessante é que esse daqui é uma função convexa. Ela tem esse formato aqui, que seria algo assim, né? E por que isso é interessante, né? Com essa convexidade eu posso simplesmente passar esse programa, essa função, para um programa de programação quadrática, Quadratic Programming, né? QP. E ele resolve, né? Ele acha qual que são os melhores alfas e alfa j e nos retorna uma solução. Perfeito. Bom, eu disse que ela é uma função convexa. Só por curiosidade, eu vou mostrar aqui que ela é convexa, né? Então, o que é uma função convexa? Uma função f é convexa, c e só c, para algum lambda entre 0 e 1, x, y, um conjunto x, eu tenho que f de lambda x mais 1 menos lambda y é menor que lambda f de x mais 1 menos lambda f de y. Então, se ela satisfizer isso, trata-se de uma função convexa, essa f. Bom, eu disse que a função do lagrangiano aqui em cima, ela tinha essa forma, vamos chamar assim, f de alfa e meio, alfa t, q, alfa menos vetor de 1, alfa. É exatamente isso aqui, né? Aqui seria os alfas i, os alfas j e uma matriz aqui de que eu chamei de q. Então, vamos então por absurdo dizer que ela não é convexa. Y é maior do que lambda f de x mais 1 menos lambda f de y, certo? Bom, então teremos o que? A nossa f é essa daqui. Então vamos avaliá-la em x e avaliá-la em y. Então teria o que? F de lambda x mais 1 menos lambda y seria o que? O alfa é o meu parâmetro, né?
Então seria meio de lambda x mais 1 menos lambda y, que transposto aqui, lambda x mais 1 menos lambda y menos 1 lambda x mais 1 menos lambda y. E tudo isso aqui vai ser maior do que agora avaliado aqui, né? Bom, aqui, só lembrando, a função estava avaliando tudo isso aqui, né? Então eu só peguei a função, no lugar de alfa eu coloquei lambda x mais 1 menos lambda y. Agora eu quero que lambda vezes a função avaliada em x, ou seja, essa função aqui com x, meio xt que x menos fator de 1 x, e agora 1 menos lambda f de y mais 1 menos lambda e yt que y menos 1t y. Ok. Isso aqui embaixo, na verdade, já poderíamos passar os lambdas aqui para... Então ficaria lambda meio xt que x menos 1 transposto lambda x mais 1 menos lambda meio yt que y menos 1t 1 menos lambda y. Ok. Bom, o que vamos fazer agora? Aqui temos o seguinte: temos o lambda x desse lado, temos lambda x aqui. Podemos multiplicar aqui dentro, né? Fazer a multiplicação. Então lambda x que 1 menos lambda y. Vamos fazer isso. Então temos meio lambda quadrado xt que x mais meio lambda 1 menos lambda xt lambda x que 1 menos lambda x. Faltou o que aqui, né? xt que y. Isso, agora o y. A mesma coisa, né? Isso aqui invertido. Então meio lambda menos lambda yt que x, e por final vai ter o 1 menos lambda yt que vezes 1 menos lambda y. Então mais meio de menos lambda quadrado yt que y é maior do que o que estava do outro lado. E do outro lado tínhamos o que? Bom, meio xt que x. Bom, como é maior, também podemos simplesmente eliminar esses dois aqui, que também vai ser maior, né? Então vai continuar sendo maior. Posso tirar esses dois aqui. Eu fico com meio lambda xt que x mais 1 menos lambda meio yt que y. Agora vamos olhar aqui para esse outro lado aqui. Temos o lambda ao quadrado xt que... Bom, temos meio em todos os fatores, podemos eliminar isso, né? Então lambda quadrado xt que x mais... Agora vai ficar vezes 2, né? Porque eu tenho a mesma coisa, né? 2
lambda 1 menos lambda xt que xy mais 1 menos lambda quadrado t que y é maior que, aí o que estava do outro lado, né? Lambda xt que x mais 1 menos lambda y t que y. Cortamos os meios e juntamos esses dois aqui, são a mesma coisa, só troca de lado o y e o x. Mas aqui a gente está considerando que xt que y é a mesma coisa que yt que x. Uma hipótese. Ok. Bom, o que vamos fazer agora? Podemos simplesmente colocar tudo do mesmo lado, né? Então eu vou fatorar aqui. Eu tenho xt que é x e xt que é x, né? Então eu vou ficar com lambda quadrado menos lambda, vou passar para o outro lado, xt que é x. E a mesma coisa para o yt que é y. Vou ter lambda menos lambda ao quadrado. Agora vai ser lambda menos lambda ao quadrado. Yt que y. E por que eu tô falando aqui? Lambda menos lambda ao quadrado. Então, o que eu tenho aqui dentro? Tenho 1 menos lambda ao quadrado. Tem o quadrado do primeiro, menos 12 do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu quero isso menos 1 menos lambda, né? Ou seja, menos 1 mais lambda. O 1 some e eu fico com menos 2 lambda mais lambda, vai dar lambda quadrado e menos lambda, só que eu troco o sinal, então é isso. Por isso lambda menos lambda quadrado. Ok. E ficou aqui no meio esse garoto aqui, ou seja, mais bom, xt que é y, já juntei esses dois, certo? Bom, vou trocar o sinal, né? Então eu vou deixar aqui menor, por isso vai ficar menos aqui. Menos 2 lambda menos lambda xt que y. Agora menor que zero. Troquei o sinal, por isso aqui menos, por isso aqui também ficou invertido. E aqui também. Na verdade lambda menos lambda quadrado aqui, né? Porque eu troquei o sinal. Lambda menos lambda quadrado. Ok, perfeito. Ok, o que vamos fazer agora? O lambda menos lambda quadrado, na verdade é lambda vezes 1 menos lambda, né? Então, o que temos aqui dentro? Temos lambda vezes 1 menos lambda xt que é x mais lambda 1 menos lambda y t que é y menos 2 lambda 1 menos lambda xt que y menor que zero. Então temos lambda 1 menos lambda, lambda 1 menos lambda, lambda 1 menos lambda, né? Podemos tirar xt que é x menos 2 xt que y mais yt que y menor que zero. Na verdade, isso aqui é o que? É como se fosse parece um pouco com um quadrado perfeito, né? Mas é o x menos yt que x menos y. Mas isso aqui não pode ser menor que zero, isso é um absurdo. Justamente porque é uma matriz semidefinida positiva. Então podemos concluir que na verdade a função é convexa. Perfeito.